Então, pessoal, todos bem? Sejam todos novamente bem-vindos ao canal. Hoje vamos analisar uma decisão do Supremo importante para quem faz concurso de procuradoria. Sim, eu sei que você estava com saudade também de analisar as decisões do Supremo e do STJ, mas eu volto agora em 2020 a analisar as decisões, assim como fizemos em 2018, assim como fizemos durante todo o ano de 2019, e trago uma decisão extremamente importante para os seus próximos concursos. Essa decisão é importante porque todas as vezes que STJ e Supremo definem competência para processar e julgar determinado tipo de ação, e quando essa ação envolve interesses do poder público, você está diante de uma decisão que muito provavelmente irá se transformar em questionamentos objetivos e irá também participar de questionamentos de provas subjetivas, exatamente peças processuais, porque você vai poder alegar uma preliminar de incompetência, por exemplo, e também pode fazer parte de um caso hipotético cobrado em um questionamento de prova oral. Então, preste muita atenção, porque quando a decisão jurisprudencial define competência e quando essa competência é para tipos de ação de interesse do poder público, a chance desse tipo de questão, ou desse tipo de entendimento, melhor dizendo, virar questão de prova é muito grande. Eu trago para os senhores um caso hipotético para que você possa entender exatamente o que o Supremo julgou. Imagine o seguinte, Ebesco ingressa com reclamação trabalhista para discutir exigência em edital de concurso de empresa estatal cujo cargo é regido pela CLT. A empresa estatal alega em sede de contestação que a competência para processamento e julgamento da ação ou da pretensão jurídica é da Justiça Comum e não da especializada trabalhista. Esse é o caso hipotético para que você entenda como, por exemplo, o examinador poderia transformar aquilo que decidiu o Supremo em uma questão de prova. Esse é o caso hipotético e a partir desse caso hipotético o examinador pode te perguntar o que ele bem quiser. Para que você entenda a importância desse julgado, veja quem participou do julgado na condição de amicus curiae. A ANAMATRA, Associação Nacional dos Magistrados Trabalhistas, a ANPT, Associação dos Procuradores do Trabalho, Associação Nacional, Petrobras, Caixa e Banco do Brasil, que faz todo sentido. A ANAMATRA e a ANPT estão como amicus curiae obrigatoriamente na defesa da competência da Justiça do Trabalho, ou na ideia de que a Justiça do Trabalho teria competência para o julgamento do feito. Petrobras, Caixa e Banco do Brasil são empresas estatais ou sociedades de economia mista que têm efetivamente o interesse de delimitar qual seria a competência para o julgamento do feito, porque aqui estão todas as ações dessas estatais que tratem efetivamente de questionamentos acerca de concurso público. Aqui, concurso é um dos elementos principais desse tipo de questionamento. Então preste bastante atenção porque esse julgado é muito importante e a probabilidade com que ele se torne efetivamente questão de prova também é muito grande. Aqui eu trago os elementos principais para a identificação nas provas do questionamento aplicado ao Supremo Tribunal Federal por meio efetivamente de uma ação judicial e como o Supremo deu solução ao caso. Eu coloco aqui, todas as vezes que a questão tratar de concurso para empresa estatal, sendo que aí quando for empresa estatal você coloca um asterisco, porque a administração direta também pode contratar determinados cargos sob a égide da CLT, o que faz com que o mesmo entendimento que o Supremo teve para a empresa estatal também se aplique para a administração pública direta. Vamos lá. Forma de contratação CLT. Então é efetivamente concurso para empregos públicos. Objeto da lide, concurso público. Eu trago os elementos aqui de uma forma a que a disposição te dê uma visualização melhor. Concurso público, regime seletista, poder público. Todas as vezes que você tiver efetivamente esses elementos, a definição da competência para o julgamento de ação em que se discute concurso público para acesso a emprego público na administração pública direta ou indireta, vai fazer com que você tenha o entendimento dado pelo Supremo no que diz respeito à delimitação da competência. Espero que você esteja acompanhando e não tenha desistido de entender. O Supremo disse o seguinte, é da Justiça Comum, federal ou estadual, obrigatoriamente federal se envolver União e sua administração ou sua administração indireta, estadual todas as vezes que não temos União nem administração indireta, a competência para processar e julgar as demandas ajuizadas por candidatos e empregados públicos na fase pré-contratual, relativas a critérios para seleção e admissão de pessoal
nos quadros de empresas públicas. Preste atenção, porque essa expressão fase pré-contratual é a expressão que define a construção da tese pelo Supremo Tribunal Federal e que vai fazer grande diferença a sua utilização, principalmente, por exemplo, em provas de segunda fase ou provas orais. O Supremo deu a seguinte solução. Primeiro, ele disse, é da justiça comum, porque se trata de uma fase pré-contratual, ou seja, no momento da realização de concurso, as discussões relativas ao concurso são discussões administrativas, a partir das quais se aplica o poder público e nós não temos a incidência da CLT nem de regras trabalhistas a ensejar competência da Justiça do Trabalho. Em contrapartida, no pós-contrato, ou seja, depois da nomeação e posse daquele que foi aprovado em emprego público, a relação é seletista e as discussões advindas dessa relação devem ser processadas e julgadas pela Justiça do Trabalho, foi o que disse o Supremo Tribunal Federal. A solução está assim estabelecida. Fase pré-contratual. Concurso público é um processo administrativo que visa a admissão do empregado. Controvérsias relativas a essa fase devem ser pautadas por normas de direito público, prevalecendo a competência da Justiça Comum Estadual ou Federal. Antes da admissão, sequer existe uma relação regida pela consolidação das leis do trabalho, foi o que entendeu o Supremo Tribunal Federal. A fase pós-contratual seria justamente a fase a partir da qual incide a competência da Justiça do Trabalho, porque apenas depois de iniciada a relação de trabalho é que se instaura a competência da Justiça do Trabalho. Presta atenção, porque embora efetivamente o elemento aqui, empresa estatal, seja importante para esse caso hipotético, que foi retirado do julgado propriamente, nós temos a possibilidade de aplicação dessa solução para a administração direta todas as vezes que ela realiza concurso para acesso a emprego público, ou seja, para contratação sob a égide da consolidação das leis do trabalho. Então, a solução que se dá tanto para a administração direta quanto para a administração indireta no que diz respeito à competência para julgamento de discussões que envolvem a realização de concurso público para acesso a emprego público regido pela CLT é a mesma, não importa se se trata de estatal, não importa se se trata de administração direta. Preste atenção a isso, porque pode acontecer de alguma prova estabelecer a contratação por parte da administração direta de empregado público. E aí eu não vou entrar na discussão sobre a prevalência do regime jurídico único ou não. Se você encontrar os elementos, ainda que seja para a administração direta, você tem que entender que a competência aqui é da Justiça Comum Estadual ou Federal, conforme o caso. Olha que interessante, a tese sugerida pelo MPF na sua manifestação na ação diz o seguinte: compete à Justiça Comum Estadual ou Federal julgar as causas instauradas entre pessoas jurídicas de direito privado, integrantes da administração indireta e seus empregados quando em discussão os critérios para seleção / admissão de pessoal, pois nestas hipóteses o ato é de natureza jurídico-administrativa e não há ainda pacto de trabalho. Veja que o Ministério Público fala em ação que envolve pessoa jurídica de direito privado integrante da administração indireta. A tese em repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, o tema 992, diz o seguinte: compete à Justiça Comum processar e julgar controvérsias relacionadas à fase pré-contratual, de seleção e de admissão de pessoal e eventual nulidade de certame em face da administração pública direta e indireta. Não cabe aqui discussão, pelo menos nesse vídeo, sobre a questão do regime jurídico único, se ele prevalece ou não. O Supremo foi além da sugestão do MPF para dizer, não importa se o concurso é da administração direta ou indireta, para a seleção de pessoal no que diz respeito a emprego público regido pela CLT, a competência da Justiça Comum nas hipóteses em que é adotado o regime seletista de contratação de pessoal, definida, portanto, a tese em repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, que, atendendo à sugestão do Ministério Público, foi além, uma vez que a sugestão do MPF falava em pessoas jurídicas de direito privado, integrantes da administração indireta, e a tese em repercussão geral tratou da administração pública direta e indireta, ou seja, havendo os elementos aqui estabelecidos, concurso público, regime seletista de contratação e poder público envolvido, administração direta ou indireta, você tem a mesma solução. E a tese em repercussão geral do Supremo se aplica ao caso como luva. Então, é uma decisão extremamente importante para os concursos da advocacia pública,
pode ser cobrado em prova objetiva. Você pode, por exemplo, enquanto poder público, na qualidade de procurador de Estado, município ou advogado da União, ter que levantar uma preliminar de incompetência da Justiça do Trabalho para dizer que a ação deve ser processada e julgada pela Justiça Comum, porque embora efetivamente se trate de emprego público regido pela CLT, as discussões acerca da seleção do concurso são discussões pré-contratuais e, portanto, regidas pelo direito administrativo, com incidência de normas de direito público não regidas pela CLT, o que afasta a competência da Justiça do Trabalho. Anote essa decisão no seu material de estudo, no seu vademecum, tatue no braço, faça alguma coisa, mas não esqueça. É uma decisão importante e, pela importância, pode e deve estar nas próximas provas de procurador, objetiva, subjetiva e oral. Por esse vídeo eu fico por aqui, aguardo suas dúvidas nos comentários, forte abraço e até os nossos próximos encontros.